Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Entrevista à Sexta. Damos continuidade aos diagnósticos municipais que a Popular FM, em conjunto com o jornal O Setubalense, tem vindo a realizar com as forças políticas com representação em cada um dos executivos municipais na Península de Setúbal. Hoje iniciamos este trajeto de análise aos primeiros 2 anos de mandato do Executivo do Barreiro, composto por 7 eleitos do PS e 2 da CDU. Connosco temos já Ricardo Teixeira, 34 anos, vereador da CDU, a quem desde já agradeço a presença nos estúdios da Popular FM, e começo por lhe pedir uma leitura aos resultados obtidos pela CDU nas últimas legislativas, especificamente no Conselho do Barreiro. A CDU neste Conselho caiu do 2º para o 4º lugar, se a memória não me atraiçoa, e com o PS foram as 2 únicas forças políticas a perderem votos nestas eleições, não só no Conselho do Barreiro, um pouco no distrito, olhando aqui para um panorama mais regional. Mas no Barreiro, boa tarde, vereador Ricardo Teixeira, que análise se faz aos resultados obtidos pela CDU? Ora, boa tarde, Mário, boa tarde a todos os ouvintes da Popular FM, desde já saúdo todos os presentes e quem nos ouve. Como disse, e bem, a CDU teve uma ligeira perda de eleitores no Conselho do Barreiro, cerca de 600 eleitores. É uma perda que reflete também o resultado a nível nacional, mas também sentimos que foi uma resistência do PCP e da CDU a toda a campanha que foi feita a nível nacional, desde as questões das nossas propostas não serem passadas como era o objetivo, não terem sido consideradas tal qual como elas foram feitas. E todo este ambiente que também foi criado de uma viragem do país à direita, todo este ambiente foi criado do desaparecimento da CDU das eleições legislativas, anunciava um futuro para a CDU muito pior do que aquilo que acabou por acontecer, e nós achamos que houve uma perda. Portanto, nós não enfiamos a cabeça na areia. Nós sabemos que perdemos 600 eleitores no Conselho do Barreiro, mas também consideramos que foi uma grande prova de resistência que nós tivemos, e estamos com força na luta pelo futuro do país e da cidade. Onde é que começa e onde é que acaba a influência, digamos assim, da comunicação social neste resultado da CDU, tendo em conta as declarações que foram proferidas, a análise da própria CDU e as declarações proferidas pelo secretário-geral Paulo Raimundo? Nós consideramos que na comunicação social a CDU acaba por sempre não ter o mesmo tempo de antena que outros partidos têm. Basta ver o que é apresentado pela ERC e várias entidades, do tempo que nós temos de presença, principalmente nas televisões, até mesmo em vários órgãos de comunicação social. A CDU acaba sempre por ter uma presença muito menor do que todas as outras forças políticas, e isso acaba sempre por prejudicar a forma como nós conseguimos chegar a mais eleitores. É por isso que nós tentamos sempre ter e conseguimos ter uma comunicação própria forte. Estamos sempre na rua a falar com as pessoas, mesmo que isto não passe nas comunicação social, nós estamos todos os dias na rua, e no pós-eleições continuamos todos os dias na rua e vamos continuar. Sentiu isso por parte da comunicação social na região, ou no distrito de Setúbal a situação foi ao contrário daquilo que se verificou a nível da comunicação social em termos nacionais? Nós consideramos que a comunicação a nível nacional talvez nos tenha tratado um bocado pior, em termos de abrangência, em termos de duração das notícias. Aqui no distrito, nós sentimos também que as nossas posições chegaram a ser publicadas, chegámos a aparecer também nos órgãos de comunicação no distrito, mas achamos que isto é um fenómeno global, ou seja, um fenómeno nacional em termos de comunicação nacional, mais do que até mesmo na comunicação local.
Muito bem, arrumada para já esta questão das legislativas, como é que classifica a relação existente no seio do Executivo Municipal do Barreiro entre os eleitos do PS e os da CDU? Nós temos um relacionamento institucional. Primeiramente, nós comunicamos, nós reunimos com eles, nós falamos, não há aqui nenhuma barreira em que nós não falamos com os vereadores ou que os vereadores não falem connosco. Nós temos tido abertura para falar com todos os vereadores do Partido Socialista. Nós também, quando precisamos de falar com eles, também sentimos que há uma certa abertura para falar com os vereadores. Mas nós temos de ver o que é a realidade. Eles são um poder, nós somos a oposição. Nós temos discussões em termos de programas eleitorais, de estratégias para o Conselho do Barreiro. Mas conseguimos, por exemplo, quem assistir a uma reunião de Câmara, nós, nos pontos em que nós concordamos, nós votamos normalmente por unanimidade, nós tentamos ajustar a ordem do dia de forma a que seja mais profícua a discussão. Nós ajudamos até mesmo na direção da reunião. Portanto, nós, em termos institucionais, nós temos uma boa relação. Sim. E qual é o diagnóstico que faz a CDU a esta metade de mandato da maioria absoluta socialista? É negativa ou é positiva? Nós fazemos uma avaliação negativa de que tem sido estes últimos 2 anos de mandato do Partido Socialista. Esta maioria veio colocar uma situação que já era evidente no mandato anterior, ou seja, não havia discussão com a oposição, ou seja, muitas das decisões que eram tomadas não chegavam até nós, não eram discutidas connosco, e hoje isso torna-se ainda mais evidente. Nós verificámos várias tomadas de posição por parte do Partido Socialista, até mesmo com o próprio Governo, que causam danos ao Conselho do Barreiro. Temos a situação do Hospital do Barreiro, que perde valências, que está a perder valências com alguma frequência, já perdeu as urgências obstétricas. Aliás, eu fiquei bastante desgostoso, que tive que ir ao hospital, tive que dirigir ao Hospital do Barreiro quando tive uma contratura nas costas, e havia uma tabela na entrada com os dias que a maternidade estava fechada. Isto é uma situação que não sendo uma responsabilidade do Executivo camarário, mas não se vê nem na rua, não se vê até mesmo no próprio ambiente da cidade, não se vê que o município, que o Executivo está a pressionar o Governo para resolver estes problemas. E isto é uma situação que se vem a arrastar durante muito tempo. Várias outras opções foram tomadas, desde a privatização da recolha do lixo urbano, que para nós é uma linha vermelha completa em termos de gestão camarária. Mas quando diz para nós é uma linha vermelha, significa que para vós é uma linha vermelha quando estão na oposição ou quando estão na oposição e no poder? E eu pergunto isto, tem sido uma pergunta recorrente que eu tenho utilizado recorrentemente, porque existem municípios geridos pela CDU em que os executivos recorrem ao serviço externo para a execução desse serviço, e pode não ser bem interpretado pelo cidadão eleitor. Porque é que num determinado município adotam essa conduta e noutro, onde já não são poder, são oposição, definem-no como linha vermelha? Nós no Barreiro, dando exemplo no Barreiro, e mesmo enquanto fomos poder, nós sempre sempre fizemos investimento na recolha pública do lixo urbano. Não digo que por uma necessidade, seja temporária, seja de território, que haja uma necessidade porque a Câmara pode não ter as condições próprias para a recolha do lixo urbano, vamos falar agora da recolha do lixo urbano, e tenha que recorrer de uma forma pontual a um privado. Outra coisa é pegar em toda a recolha do lixo urbano e entregar a um privado, tirando completamente essa competência e essa responsabilidade da Câmara. Isso é algo que nós não fazemos nem apoiamos. E isso é o que isso separa-nos nesta questão da gestão. Separa-nos completamente, porque não podemos, num ano, considerar os trabalhadores da higiene urbana como os heróis ou os super-heróis da higiene urbana, como foi uma campanha que foi feita no anterior mandato, e no mandato a seguir começamos a privatizar a recolha urbana. Portanto, isto é algo que nos separa claramente, e é algo que nós não temos vindo a votar contra e nós não apoiamos de maneira nenhuma. Deu o exemplo
de falta de, pelo aquilo que infiro das suas palavras, reivindicação no que diz respeito aos cuidados hospitalares no Barreiro por parte da gestão socialista, também a questão da entrega da recolha de resíduos urbanos ao setor privado. Consegue vislumbrar outros pontos negativos na gestão liderada por Frederico Rosa? Sim, conseguimos, por exemplo, a questão da Quinta do Brancampo. Foi uma situação que se aconteceu o mandato passado, sobre o Executivo, na altura liderado pela CDU, adquiriu a Quinta do Brancampo para a colocar ao serviço dos barreirenses. O Executivo liderado pelo Partido Socialista decidiu colocá-la em asta pública para vender para construção de habitação. Pronto, isto é algo que nós também consideramos como um ponto negativo. O Barreiro, e isto é a realidade, o Barreiro é um território pequeno em termos de área e com muita densidade populacional. Portanto, também faltam-nos locais de lazer, faltam-nos locais que sejam naturais de fruição pública, e perder esta oportunidade de um território que é um território ambientalmente muito importante, ali mesmo entre o Tejo e o Coina, ali numa situação que precisa de proteção e precisa ser reabilitado. A escolha pela venda do terreno para a construção de habitação, do nosso entender, não vai ao encontro daquilo que as cidades precisam em termos de fruição da população. Mas não incluía o projeto também zonas de fruição? As zonas de fruição seriam as zonas, o restante, ou seja, aquilo que não fosse ocupado pela habitação, e não é só pela habitação, porque sendo aquilo uma zona, tem que ter estacionamento, tem que ter infraestruturas da cidade, tem que ter infraestruturas de canalização, toda esta alteração que ia ser feita ao território ia danificá-lo permanentemente. E o que ia sobrar deste território é que ia ser para usufruto da população, ou seja, mesmo a zona que depois seria isolada pela construção dos edifícios, era uma perda para a população na sua generalidade. E, portanto, acho que o Barreiro continua a ter um edificado que precisa ser reabilitado, continua a ter zonas onde se podem construir. Devíamos salvaguardar as zonas mais sensíveis em termos ambientais da cidade. E como é que se poderia requalificar ou recuperar esse terreno, essa zona, toda essa área? Nós tínhamos uma proposta que foi a eleições. Nós tínhamos uma proposta para a Brancampo em que queríamos um moinho maré reabilitado, queríamos ter uma zona de bosque, uma zona de fruição pública, podíamos ter lá uma zona de restauração, até de atividade económica. Ou seja, é possível isso naquele território, muito semelhante do que foi feito também no Seixal, nos treinos da Mundete. Algo assim semelhante seria possível, e era aquilo que nós desejámos, e nós apresentámos esse projeto. E fatores positivos? Consegue reconhecer pontos positivos ao trabalho, ou a parte do trabalho desenvolvido pela equipa liderada por Frederico Rosa, ou nem por aí? Sim, vejo alguns pontos positivos. Nós vemos, por exemplo, a aquisição agora de casas através do PRR é um ponto positivo e que nós temos votado a favor, essa compra. Nós temos visto como positivo também algumas requalificações que são feitas na cidade. Há pontos em que nós concordamos, e isso é visível também na nossa própria discussão nas reuniões de Câmara. Várias propostas são votadas por unanimidade, porque nós também vemos alguns pontos positivos. Infelizmente os negativos ultrapassam em muito os positivos nesta gestão. E qual é a autoavaliação que faz? Tendo em conta que a CDU tem 2 vereadores, num executivo composto por 9, sem pelouros. Eu considero que nós estamos a fazer um trabalho bastante positivo. Nós não só estamos presentes nas reuniões em que também discutimos os pontos, apresentamos os nossos pontos de vista, respeitamos os votos que foram depositados em nós, mas também estamos na rua. Nós fazemos atendimento aos munícipes, nós fazemos visitas regulares ao movimento associativo, aos trabalhadores, à população. Nós estamos juntos com as pessoas neste mandato. E a prova disso é que estamos a receber cada vez mais e-mails com dúvidas dos munícipes, estamos a receber cada vez mais pedidos de reunião connosco, normalmente na procura de soluções, na procura de resolução para os seus problemas, e também nas reuniões
procuramos sempre colocar essas preocupações que os municípios nos colocam normalmente no ponto antes da ordem do dia, para que haja uma resposta do Executivo, visto que nós estamos limitados no tipo de resposta que nós podemos dar. Nós podemos dar alguma resposta daquilo que nós conhecemos, mas nós, como não estamos dentro do Executivo, não estamos dentro do que se passa dentro da Câmara, claro que nós não temos alguma limitação na resposta, mas procuramos sempre que os municípios que nos contactem saiam com uma resposta que seja aquilo que procuram. Este ano, de acordo com a gestão PS, será um ano de intensas concretizações. Na Forja estão 2 centros de saúde, embora estejamos a falar de investimento comparticipado ou cofinanciado pela tutela, e não só, Centro de Saúde da Escavadeira e dos Fidalguinhos, a requalificação da zona da Santinha, a intervenção no denominado Barreiro Velho. Isto não abona a favor da gestão socialista? Penso que essas obras, até se não estou em erro, nós votamos favoravelmente elas todas. Nós queremos que essas qualificações aconteçam. Uma cidade vai ter muitos executivos ao longo da sua vida. Não é? Teve vários executivos da CDU, teve um executivo do PS entre 2000 e 2005, depois teve outra vez o executivo CDU, agora tem o executivo PS. As cidades não podem parar porque os executivos mudam. E o que nós desejamos é que a cidade continue a avançar e que seja de uma forma que nós estejamos de acordo, que seja aquilo que seja importante para o Barreiro. Nós queremos que essas obras sejam concluídas, principalmente a do Centro de Saúde do Alto Seixalinho, que já era uma reivindicação nossa ao Estado Central desde que o anterior foi fechado. As pessoas precisam desse Centro de Saúde. A equipa que vai trabalhar nesse Centro de Saúde está criada, mas está a trabalhar no Centro de Saúde da Quinta da Lomba. Falta-lhes esse edifício. Esse, para nós, é fundamental que seja acabado. O que nós desejamos é que estas obras são fundamentais para o Barreiro, terminem, que não se arrastem no tempo. Mas esse é o ponto, é a capacidade de um executivo municipal conseguir levar por diante e chegar a um ponto em que estas obras conseguem ser lançadas e estarem no terreno. Há dificuldades, sempre. Em fazer obras há sempre dificuldades, há sempre problema. Pode haver sempre problemas nos projetos, na construção e por aí fora. Aliás, nós vemos que vem muitas vezes ação de Câmara, situações de trabalhos a mais, alterações ao projeto. O que nós desejamos é que as obras que são fundamentais para a cidade e fundamentais para a população terminem, ou seja, sejam efetuadas. Nós não queremos o Barreiro em obras durante 5, 6 ou 7 anos. As obras que são realmente boas para o Barreiro, queremos que elas sejam terminadas. É claro que se forem muitas obras que se tornam impossíveis de fazer e se arrastam no tempo, isso também não é bom para a cidade. Mas nós queremos é que onde as obras sejam iniciadas, principalmente a obra do Centro de Saúde do Alto Seixalinho, seja iniciada e terminada o mais depressa possível, porque a população precisa mesmo dessa obra feita. O Centro de Saúde do Alto Seixalinho, temos o da Escavadeira e Fidalguinhos, são designações mais corriqueiras, chamemos-lhe assim. O do Alto do Seixalinho é o Alberrica. Exatamente. É o SFF Alberrica, sim. Para ficarmos com esse ponto esclarecido para quem não tenha presente essa localização. Posso deixar só uma nota que o Centro de Saúde dos Fidalguinhos, da circunstância dos Fidalguinhos, está dependente de haver execução de PRR para o mesmo. Caso não haja, o contrato não permite que essa obra avance. O que está a dizer é que corre o risco de não avançar? Sim. Mas tem alguma indicação nesse sentido? Não, só o contrato que nós temos, que nós aprovamos, envolvia a construção através de PRR, ou seja, a construção estava dependente da aprovação da candidatura de PRR. Não sei se já foi aprovado ou não, não sei, não tenho essa informação, mas é diferente do Centro de Saúde do Alberrica, do SF Alberrica do Alto Seixalinho, que já está na fase de construção. São coisas diferentes. O orçamento municipal deste ano é o mais elevado de sempre. Aliás, isto também acaba por não ser novidade, porque é exemplo daquilo que se passa praticamente em todos os outros municípios, tendo em conta grande parte de financiamentos ao abrigo do PRR, nomeadamente também na habitação e em outros projetos.
mas o orçamento municipal na Câmara do Barreiro acabou por motivar alguma polémica, com os eleitos do PS a acusarem a CDU inclusivamente de cobardia política, por os eleitos da CDU não discutirem a proposta e ficarem-se apenas pela apresentação de uma declaração de voto depois de terem votado contra. Quais foram as principais razões para o voto contra e os motivos por não terem discutido a proposta durante a reunião de Câmara? Só uma nota prévia naquilo que disse, que era um orçamento, um dos maiores orçamentos, não só o que é executado por PRR, mas também as transferências de competências que vieram do Estado Central. Como é óbvio. Acresce muito os orçamentos, não só do Barreiro, mas todos os municípios que aceitaram essas competências e que têm neste momento tantas despesas, tanto o lado das despesas como o lado da receita. E mesmo assim esse envelope financeiro não vai ao encontro daquilo que são os gastos dos municípios, desde logo quando pensamos na educação, mas essa é outra matéria. Exato, é uma conversa talvez para outro dia. O orçamento, no orçamento da Câmara, não havia ali nenhum ponto que nós já não tivéssemos debatido exaustivamente ao longo do ano. Ou seja, todos os pontos que nós íamos votar contra, quer seja a privatização do serviço de recolha urbana, as obras da destruição e reconstrução do Moinho Grande, a requalificação, chamada requalificação da Caldeira Grande, vários outros projetos que nós sistematicamente temos votado contra ao longo do ano, culminaram no orçamento. Portanto, a discussão sobre estas matérias já estava mais que feita, já temos muitas horas de discussão sobre esses assuntos. O que nós quisemos foi, nós queremos a justificação do voto contra não é para ser dada ao executivo PS, porque eles sabem perfeitamente porque é que nós vamos votar contra, nós temos discutido isso ao longo do ano. Nós queremos justificar aos nossos eleitores e aos barrenses o porquê do voto contra, e daí a altura em que nós podemos justificar de forma clara, sem interrupções, é através da declaração de voto. Mas aí fogem ao debate em plena reunião pública e essa é a justificação apresentada pelos eleitos do PS ao classificarem essa atuação de cobardia política. Não considero que seja uma fuga ao debate, porque nós íamos debater exatamente os mesmos assuntos, já debatemos várias vezes, ou seja, íamos estar de certa forma a debater o mesmo assunto, já temos horas de discussão, por exemplo, na privatização da recolha do lixo, na requalificação da caldeira, que o Fundo Europeu acabou por cair no final do ano, também a parte do Fundo Europeu que ia para o Moinho Grande também acabou por cair no final do ano. Ou seja, com participações dos financiamentos comunitários. Exato, ou seja, estas obras, até o armazém de víveres, que nós também sempre votámos contra já no mandato anterior, culminam neste orçamento. Portanto, a discussão ia ser exatamente a mesma. Também falámos sobre o suplemento de penosidade e insalubridade, que também não está a ser aplicado como nós consideramos que devia ser aplicado. Nós tivemos uma discussão em sede de direito à oposição sobre esta matéria. Portanto, a discussão estava feita ao longo, ou seja, não houve nada no orçamento que fosse algo novo que nós precisássemos de discutir a dizer que somos contra ou a favor. Portanto, existe uma área na qual a CDU tem sempre um olhar muito atento onde é poder, uma área que é muito, eu vou dizer, querida para o PCP-CDU, que é a área da cultura, por exemplo, e em que neste orçamento vai ter um reforço pela primeira vez, segundo o Presidente da Câmara, com mais de 2% do orçamento. Este, por exemplo, era um motivo insuficiente para levar a CDU, em vez de votar contra, a abster-se? Como já disse aqui ainda há pouco, há aqui linhas que nós não conseguimos passar. Normalmente a privatização de um serviço público nós nunca poderíamos ser a favor. Nunca. A privatização total do serviço público da recolha urbana nós não poderíamos estar a favor, nem nos abstermos nisto. E ao abstermos no orçamento que inclui não só uma, não só duas, mas várias obras ou várias tomadas de decisão que nós votámos contra ao longo do ano, ia-nos criar uma situação de incongruência. E nós isso não queremos fazer, nem queremos passar essa mensagem para os eleitores, nem para os barreirenses, claro. Mas deixa-me dar uma nota que também
eu vi depois a notícia da cobardia política, mas da algo... cobardia política. Da cobardia política, algo que aquilo... Aliás, participou nessa reunião. Exato, estava lá, estava de máscara e tudo, até estava de máscara porque estava doente, tinha tido uma iniciativa, né, no norte, e constipei-me e vim, e estava assim um pouco debilitado, mas estava na discussão. Depois disto, o vereador Miguel Amaral pediu defesa da honra pelas palavras que foram proferidas, e as palavras do Presidente foi: não considero que a sua honra tenha sido ofendida, portanto não lhe vou dar a palavra. Recusou o exercício da defesa da honra por considerar, Frederico Rosa, que os vereadores da CDU não tenham sido ofendidos. Exato. Na honra. A CDU, nesse momento, anunciou que iria recorrer para as instâncias próprias. Em que é que ficou essa situação? Recorreram? Não recorreram? Neste momento nós não chegámos a recorrer, porque achámos também não valia a pena dar mais eco a esta situação, que já de si só foi vergonhosa. Não pode ser alguém externo a nós próprios a dizer se nós nos sentimos ofendidos ou não. Se alguém me ofender, se alguém disser alguma coisa e quem se sente ofendido sou eu, não é aquela pessoa que decide se eu fui ou não ofendido. Mas de facto, aí na questão da fuga ao debate ainda, o Mário disse uma coisa há pouco que tem sido muitas vezes referido pelo próprio Presidente, que quando estamos no poder decidimos, queremos fazer uma coisa, mas fazemos uma coisa, quando estamos na oposição pedimos outra, ou seja, quando estamos na oposição pedimos coisa, quando no poder não estamos. Mas de facto o contrário também acontece, não é? O executivo PS pede que a oposição da CDU façam coisas que eles próprios não fizeram. Como por exemplo? No orçamento para 2017, o PS também não foi ao debate e votou contra. No orçamento para 2000, e eu estou a dizer eu tenho quase a certeza das datas, mas também se errar por um ano, para 2014 o PS também não foi ao debate e também votou contra. Portanto, é uma situação normal, não é uma situação que diga não quiseram fugir ao debate. Não, por exemplo, antes do debate do orçamento, houve o debate do orçamento dos serviços municipalizados dos transportes coletivos do Barreiro, em que nós fizemos questões em que nós falámos. Porquê? Porque o que estava em causa no orçamento dos TCB, por exemplo, são coisas que nós falamos mais nesta altura. E, portanto, nós falámos. Agora, se estes assuntos que iam justificar o nosso voto contra já tinham sido amplamente debatidos durante o ano, estar a fazer mais um debate na altura não nos passou por fico. Nós queríamos mesmo era passar a nossa mensagem através da declaração de voto para as pessoas que estavam a assistir. Portanto, por aquilo que entendo, devolve a crítica ou a acusação de covardia política também ao PS. É isso? Eu não devolvo de covardia política porque eu não acho que é uma covardia política. Eu acho que ninguém é obrigado a debater um assunto. As declarações de voto existem. Portanto, cada força política no país inteiro faz aquilo que entender com estas situações. Estamos num país democrático, ou seja, nem nós podemos obrigar o Executivo a debater um assunto que se eles não querem debater ou não necessitam debater, nem eles nos podem fazer o mesmo. Portanto, nós temos que fazer a nossa posição, temos que tomar a nossa posição política. Nós somos um coletivo em que decidiu que o ideal seria nós, visto que tudo aquilo já tinha sido debatido amplamente, fizéssemos a declaração de voto, que era aquilo que era importante, a mensagem que nós queríamos mesmo passar era através da declaração de voto. Isto não é cobardia política, isto é política, só. Então fica-se pela incoerência do PS ao tecer essa acusação? É isso? Se eles considerarem que o que foi feito no passado foi cobardia política também, então eles não estão a ser incoerentes. Mas há uma questão que também não podemos deixar de observar. Uma coisa é o debate entre pares, outra coisa é não esquecermos que do outro lado, e até porque as reuniões passaram a ser transmitidas em direto, está o público que elege, que vos elege, e que muitas das vezes não se pode ter a pretensão de que sigam todas e mais algumas reuniões, portanto. É verdade, e por isso é que nós na declaração de voto fizemos um resumo do motivo do nosso voto contra. Portanto, quem estivesse a assistir percebia perfeitamente pela nossa declaração de voto porque é que nós estávamos a votar contra.
Mas inviabiliza a reação da maioria. A reação eles tiveram durante o ano todo, sempre que nós discutimos este assunto, portanto eles sempre reagiram a todos os nossos votos contra, seja na privatização do lixo, seja na requalificação da caldeira, ou, neste caso na criação de uma praia artificial na Caldeira Grande, seja na destruição e recuperação e reconstrução de um moinho grande, ou seja, eles sempre houve essa discussão, ou seja, nós nunca fugimos desses debates. Tudo aquilo que nós votamos contra, nós temos sempre o cuidado de explicar o porquê ao Executivo e discutir com o Executivo e também dizer aos barreirenses. E isso foi feito durante o ano todo. Nós, no orçamento, decidimos fazer um resumo do porquê. A descida do IMI foi deste ano de 0,38 para 0,35. Será, segundo a gestão camarária, a maior descida de sempre, e foi outro dos temas que acabaram por levar, eu diria, a uma pequena crítica por parte da maioria em relação à CDU. Mas a CDU acompanhou o PS nesta matéria, mas ainda assim não se escapou a levar uma alfinetada. Sim, isto é recorrente, mesmo quando nós votamos de acordo com o Executivo, quererem sempre dar uma alfinetada em nós, na CDU. Mas não tem a ver com o facto de, enquanto foi poder, a CDU não ter conseguido ou não ter proposto uma descida tão acentuada como acabou por acontecer com o Executivo PS para este ano? Nós consideramos que o IMI tem que descer consoante as possibilidades que o município tem. Nós não nos podemos esquecer que entre 2013 e no mandato de 2013 a 2017 nós passámos por uma altura de troika em que os municípios estavam constrangidos nos seus financiamentos, nem podiam contratar pessoas, havia dificuldades. E houve sempre um esforço por parte da CDU, durante os mandatos que teve, de baixar o IMI sempre que houvesse essa possibilidade. E o IMI baixou, mais devagar, mas baixou. Quando nós entramos num mandato do PS, em que nos é dito constantemente que a saúde financeira do município está melhor do que alguma vez esteve, que tem os maiores orçamentos de sempre, com muita receita a receber, então nós estamos no pleno direito de considerar. Então, se a situação financeira do município é tão positiva como vocês dizem, então pode-se reduzir o IMI 1%. E nós temos sempre pedido 1%. E ainda fizemos outra coisa. Eu, por acaso, na altura que estava na Assembleia Municipal... A falar no IMI familiar. Exato. O términos do IMI familiar. Nós, na altura, quando eu ainda estava no mandato anterior, quando eu estava na Assembleia Municipal, foi aprovado o IMI familiar. Foi uma proposta na altura do PSD e que o PS incorporou na sua gestão de IMI e nós mostramos, nós nunca fomos a favor do IMI familiar porque achamos que é uma proposta que não é abrangente o suficiente. Não abrange todos. Exatamente, portanto acho que logo por si acaba por ser dessa forma injusta. Nós consideramos e fizemos as contas em que mostramos que retirar o IMI familiar da equação dava para baixar 1% do IMI, mantendo as contas praticamente inalteradas. E, portanto, sempre dissemos e sempre vamos dizer, é possível baixar 1% do IMI se não considerarmos o IMI familiar. As nossas propostas sempre foram apresentadas desta maneira, foram sempre rejeitadas. Quando chegamos agora a esta última descida do IMI, em que há realmente dos 38 para os 35, nós percebemos também o porquê. Porque foi retirado o IMI familiar da equação. Portanto, o IMI familiar deixou de haver o IMI familiar no Barreiro. Portanto, aquilo que eu demonstrava constantemente que era possível retirar o IMI familiar e baixar o IMI para todos, era possível. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que ainda nesta legislatura, por proposta do PSD no Orçamento Geral do Estado para 2024, houve uma proposta do PSD para aumentar os valores do IMI familiar, ou seja, do desconto do IMI familiar. Portanto, acho que também fizeram o que tinha que ser feito, fizeram as contas ao quanto iam ter de desconto do IMI familiar, ou seja, de quanto é que iam perder de receita pelo IMI familiar, que penso que ia duplicar os valores para as famílias, já se passava 70 euros para 140 e os valores eram duplicados, e decidiram fazer aquilo que nós temos vindo a defender o tempo todo, que é retirar o IMI familiar e assim torna-se possível baixar para toda a população barreirense, que foi o que aconteceu.
Não consigo fazer as contas de repente, mas julgo que não andarei longe da verdade em dizer que a retirada do IMI familiar da equação não justifica per si esta redução de 0,35 para 0,38 na sua totalidade. Na sua totalidade também considero que não, mas ajuda na decisão de baixar o IMI, claramente. Ou seja, se não teria havido uma descida dos 38 para os 35, mantendo o IMI familiar. Portanto, se retiraram o IMI familiar foi porque ela era importante para a baixa dos 38 para os 35. Vamos a uma outra questão, e já que falava no Orçamento Geral do Estado, vamos olhar para uma situação que foi anunciada com pouca circunstância e que promete muito para toda a nossa região. Foi anunciada precisamente no Barreiro, com o então Primeiro-Ministro António Costa, inclusive o projeto Arco Ribeirinho, com vários investimentos. Hoje temos um novo Primeiro-Ministro indigitado, Luís Montenegro. Iremos ter também um novo governo, não de maioria absoluta, mas de uma maioria relativa que não augura muitas esperanças em termos de estabilidade, mas isso para já. E a questão que se coloca é a seguinte: para um autarca no Barreiro, depois de ter visto todos os anúncios de investimentos para o concelho, para a região em si, para a Península de Setúbal, para o Arco Ribeirinho, teme-se de alguma forma que todas estas iniciativas anunciadas anteriormente possam ficar pelo caminho, ou a CDU espera reivindicar o cumprimento daquilo que foi anunciado por António Costa e seus pares no Barreiro? Eu já temia que elas não fossem realizadas mesmo com António Costa e o governo de António Costa no governo do país, porque de facto 2 anos de maioria absoluta poderiam ter avançado com estes projetos. Mas agora teme mais, é isso? Temo mesmo, porque nós no Barreiro, infelizmente, temos tido sempre muitos anúncios, não é? Basta pensar na depuradora de bivalves, que foi anunciada em 2018. Foi várias vezes colocada na ordem do dia e anunciada várias vezes e nunca foi realizada. Foi lançada a primeira pedra. Pois, ainda lá deve estar, mas enquanto não, as pedras, só se forem lá casamejos bater nas pedras para ver se depura, mas de resto não foi feito nada. Vamos pensar que até o próprio Centro de Saúde, o USF Alborrica, foi feita com fundos do PRR e com a Câmara a assumir a gestão da obra. Ou seja, não foi o governo que veio cá para construir o centro de saúde. Este tem sido um modelo muito adotado ultimamente. Sim, ultimamente, mas o centro de saúde do Barreiro, já nós andamos a reivindicar o centro do Barreiro, do Alto Seixalinho já há muitos anos. O que é que foi feito desde esses anúncios até agora? Foi lançado algum projeto? Foi lançado algum concurso? Foi posto algum metro de carril do metro sul do Tejo para aqui? Não foi feito nada nem na ponte Barreiro-Seixal, que é fundamental para o desenvolvimento não só do Concelho de Barreiro, mas do Concelho do Seixal. Todo este projeto que é importante para o distrito de Setúbal e com maior importância para o Concelho do Barreiro, nada foi feito. Portanto, foi anunciado, mas nós ficamos sempre pelos anúncios. E isto é que falta a reivindicação por parte do Concelho do Barreiro. Falta reivindicarmos ao Governo as obras que são estruturantes para o Concelho do Barreiro. E muitas vezes aquilo que é anunciado, o que fica é aquilo que não é falado. Como é que o Governo vem cá, fala de vários projetos e não se fala da ponte Barreiros-Celas? Da terceira travessia? Neste caso, a terceira travessia do Tejo. Não se fala, é um anúncio que desapareceu da agenda. Porquê? Que é algo que não só é importante para o país, com maior importância para o distrito e com muita importância para o Concelho do Barreiro. Está incluído noutro plano, no plano nacional. Exato, que já foi mandado para 2050, daqui a nada ninguém dos que estão vivos hoje vão ver a ponte ser feita. Ou seja, nós temos visto sempre estes muitos anúncios, mas depois não ser feito nada. E isto está a levar
a um total retrocesso ao Concelho do Barreiro. E nós vemos isso não só nestas obras que são anunciadas e depois nunca são feitas, como vemos, no caso que já disse anteriormente, no Hospital do Barreiro. Não é? As valências que têm sido perdidas constantemente estão a levar as pessoas a ter que se deslocar para fora do Barreiro para ter acesso a uma maternidade. E agora, recentemente, fechou a urgência de cardiologia e o internamento de cardiologia. Nesta fase, não é? O que é que o governo PS fez que foi de bom para o Barreiro? Se é que nós temos que começar a perguntar o que é que foi feito pelo governo PS, o que é que o governo PS apostou e investiu no Barreiro em termos de investimento público, em termos de manter cá as valências do Hospital do Barreiro, pela educação, pelo serviço de educação aqui no Barreiro, o que é que foi feito? Não é? Não nos podem perguntar se vamos estar agora a temer mais do que temíamos antes, porque antes também nada era feito. Não é? E o Barreiro tem sido sempre, nesta situação, posto de parte destes investimentos. E nós acabamos sempre por o Barreiro está-se a tornar cada vez mais isolado dentro do próprio distrito. Somos a única cidade, somos o único povo que, para ir para Lisboa, tem que ir primeiro a Setúbal, quase. Tem que ir na direção de Setúbal para depois ir para Lisboa. Estamos a falar na questão da mobilidade. Mas na questão do investimento que falava há pouco, o Barreiro não está melhor do que estava recentemente, tendo em conta a captação a atração de investimento que tem conseguido ultimamente. Depende de como é que nós vemos estes investimentos. Estamos a falar de supermercados como o Lidl ou como o Mercadona. São importantes, sim, a população precisa, mas, por exemplo, a freguesia do Lavradio, que vai ter um quarto supermercado a servi-la, continua a ter muitos problemas de desenvolvimento, tanto social como de próprias infraestruturas. Tem estradas cheias de buracos, tem problemas com infestações. Que tipo de desenvolvimento é que nós estamos a falar? Não é? Ou seja, estamos a falar de construções, lá está, estamos a falar agora o quê? Da clínica da CUF, que vem para o Barreiro, que já nos foi apresentado numa reunião de Câmara como o regresso do grupo CUF ao Barreiro, como se não fosse um terreno público que está a ser afeto por através de uma renda bastante baixa até, para a clínica da CUF, que nós sabemos que assim que estiver implementada vai tirar profissionais de saúde ao SNS que existe no Concelho. Que tipo de investimentos é que estão a ser feitos no Barreiro que são de facto positivos para o Barreiro? O ramo imobiliário, por exemplo, não considera positivo? O ramo imobiliário não é só no Barreiro, está a acontecer em todo o lado, mas o próprio ramo imobiliário, ou seja, não estamos a falar dos profissionais do imobiliário, que são trabalhadores e têm todo o direito de exercer a sua atividade, mas quanto é que aumentou o metro quadrado no Barreiro? Na venda de casas, as casas estão neste momento sobrevaloriadas, ou seja, estão uma valorização muito alta, mas não é só no Barreiro, acontece em todo é transversal a todo o país, portanto isso não é um investimento do município, não é um investimento do governo, ou seja... Mas são taxas que entram para os cofres do município. Quem decidir construir no Barreiro e não construir no município ou no concelho vizinho de Montijo ou da Moita, por exemplo, sempre são essas taxas que o município arrecada. Certo, mas tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é os preços das casas que estão disponíveis para compra e que as pessoas possam, principalmente os barreirenses, possam adquirir essas casas, ou casas que estão a fugir completamente do poder de compra dos barreirenses. Não é? E o que acontece é que nós temos a ver muitos barreirenses a sair da cidade. Aliás, é até curioso que a população a população recenseada no Barreiro em 2024 é ligeiramente menor do que a população recenseada no Barreiro em 2022 para ir votar. Ou seja, há aqui, não podemos achar que o imobiliário vai salvar a cidade. A cidade precisa de investimento forte, público, como as infraestruturas em termos de mobilidade são extremamente necessárias, e também, claro, precisa de investimento privado, mas acusam-nos muitas vezes de sermos contra o investimento privado, mas nós não somos contra o investimento privado. Nós temos é que ter em consideração um equilíbrio, que possa haver um equilíbrio e que seja de acordo com as necessidades da população. Basta ver, por exemplo, em Alhos Vedros, não é? Mesmo praticamente ao lado do Concelho de Barreiro, e na altura ainda era o Executivo CDU que estava na Câmara da Moita, foi colocado o investimento da plataforma logística do Aldi. Portanto, ou seja, nós não somos contra o investimento privado. Há áreas em que tem que ser salvaguardado o interesse público. Ainda temos um pouco, podemos deitar um olhar também aqui por um
dois outros projetos. A Loja do Cidadão no Fórum de Barreiro, e também a recente aquisição de um espaço emblemático na cidade do Barreiro, do equipamento cultural Teatro Cine. O Teatro Cine. Perspectiva tem a CDU sobre estas duas ações levadas a cabo pela gestão socialista? São dois projetos ou são duas iniciativas feitas pelo Executivo que nós tivemos de acordo, tanto numa como a outra. Esperemos agora é que haja, por exemplo, que os serviços que sejam prestados, neste caso no Fórum Barreiro, pela Loja do Cidadão, sejam prestados de forma rápida, ou seja, que as conclusões das obras e que a transferência dos profissionais para lá ocorra sem problemas e de forma célere, para servir a população do Barreiro. E também esperamos que o Cineteatro seja adquirido, se foi adquirido, seja colocado ao desfruto da população. Nós não somos uma oposição destrutiva, nós não estamos aqui para destruir o que é feito pela cidade. Nós temos sempre apostado também de fazer um debate construtivo, e aqui estivemos de acordo. Nós queremos agora é que isto seja colocado ao desfruto da população, e tanto numa não poderia ter sido adquirido antes o Teatro Cine, quando a CDU era gestão? Talvez sim, pudesse ter sido adquirido. Acredito que pudesse ter sido adquirido. Eu, na altura, tinha 5 anos, portanto não me lembro da história, mas há momentos. Mas conhece as críticas? Conheço as críticas. Há momentos na vida de uma cidade, não é? Lá está, há muitos executivos a passar pela cidade, os tempos são diferentes, há coisas que nós preferíamos ter feito que não tivemos possibilidade, seja numa situação como aconteceu muitas vezes na Troika, nós queríamos ter contratado mais pessoas, não pudemos. Temos que respeitar a posição que nós temos em termos financeiros, em termos de sociedade, em termos tudo. Temos que balizar a gestão no seu tempo, não é? Ou seja, nós não podemos comparar a gestão do que aconteceu, por exemplo, no tempo do Hélder Madeira, para a gestão que aconteceu no tempo do Carlos Humberto, embora tenha sido a mesma força política, são gestões completamente diferentes. Ou seja, estão balizadas no tempo, enquanto na altura do Hélder Madeira uma grande parte do Barreiro nem sequer infraestruturas de saneamento e de água tinha, não é? E aqui na altura do Carlos Humberto já o Barreiro era um Barreiro completamente diferente. Na altura do Almeida não se pensava que se pudesse mandar abaixo os muros da Quimigal, e na altura do Carlos Humberto abriu-se a estrada que liga o Lavradio ao Barreiro através da CUF. Portanto, neste caso na Baía Tejo. Portanto, temos que saber balizar as coisas nos momentos, e não é justo a crítica de podiam ter comprado em 1994. Em 1994 era um Portugal completamente diferente e um Barreiro completamente diferente do que é agora. Portanto, fazer críticas de coisas que passaram há 30 anos era a mesma coisa que nós agora começarmos também a criticar a gestão do PS 2001-2005. Ou seja, temos que saber balizar isto, ou seja, não fazer a crítica só pela crítica. Quem critica esta decisão de não ter exercido na altura o direito de preferência sabe o porquê? Preocupou-se em ir perguntar ao executivo da altura, a quem estava no executivo da altura, porque é que não adquiriram? Ou simplesmente dizem como não adquiriram, criticam? Ou seja, se nós não conseguirmos fazer a distinção daquilo que se passou no passado, daquilo que se passa agora, e acharmos que deveríamos gerir a cidade do Barreiro como gerimos hoje, confrontar realidades distintas, é isso que quer dizer? Ou seja, é preciso saber em que momento é que nós estamos no desenvolvimento da cidade. Ricardo, vamos a um tema que é muito caro à história portuguesa. 25 de abril de 1974, estão a chegar os 50 anos sobre a vitória da liberdade sobre a ditadura, e a pergunta que lhe faço é se está mais pobre hoje ou mais robusta a democracia? Nós, e neste caso eu considero que ainda falta cumprir abril. Falta cumprir muito de abril. Essa é sempre uma obra inacabada. É sempre uma obra inacabada, mas ainda falta cumprir muito. A nossa democracia funcionou, portanto, mesmo que existam forças que são contra o modelo de democracia que nós temos atualmente, elas foram eleitas pelo nosso sistema democrático, elas vivem dentro do nosso sistema democrático. Penso que nós não estamos mais pobres.
Não estamos mais pobres em termos democráticos. Estamos mais pobres em termos democráticos, não de eleições, mas em termos do dia-a-dia das pessoas. Porque estamos mais pobres democráticos em termos de acesso à saúde, estamos mais pobres no acesso à educação, estamos mais pobres no acesso à habitação. Tudo isto direitos plasmados na Constituição, que saiu de Abril. Isso sim, estamos mais pobres. Estamos com mais dificuldades em aceder, até no Barreiro. Agora um assunto pessoal, eu tenho uma amiga que foi mãe agora recentemente pela segunda vez, que andava a rezar a todos os santinhos que quando a criança quisesse sair fosse na altura em que a maternidade de Barreiro estivesse aberta. Só tinha que se deslocar para Setúbal. Não é? Isso empobrece-nos. Como é que nós podemos ter uma democracia plena em que de plenos direitos se nós não temos os plenos direitos, se não temos o acesso à educação universal, gratuito, o acesso à saúde universal e gratuita e o acesso à habitação condigna. A nossa democracia neste momento está mais pobre nessa situação. Isso sim, está. Não o nosso sistema democrático, que continua a funcionar como funcionou sempre, mas está mais pobre em termos destes direitos que deveriam ser salvaguardados pela nossa Constituição e que neste momento estão a piorar de ano para ano. E fica mais rico o Barreiro no 25 de Abril, quando condecorar os ex-presos políticos pela PIDE com a recém-instituída medalha de bravura e altruísmo. Neste particular, PS e CDU estão numa perfeita sintonia? Nós consideramos que é importante reconhecer o trabalho que os resistentes antifascistas fizeram, não só no Barreiro, mas a nível nacional, mas vamos focar só no Barreiro. Nós achamos que é importante reconhecer esse trabalho. Aliás, em tempos nós fizemos houve esse levantamento, quem foram os presos políticos, quem foram os resistentes antifascistas, e ainda hoje nós falamos com eles e ouvimos as suas histórias de resistência, mas mais importante do que dar-lhe uma medalha ou uma condecoração é aplicar aquilo pelos quais eles lutaram no 25 de Abril. É aplicar os direitos pelos quais eles se sacrificaram tanto para as gerações atuais terem aquilo que eles não tiveram na altura, não é? O acesso à saúde, o acesso à habitação, o acesso à educação, e que eles lutaram para que isso fosse considerado, porque nós tivéssemos essa liberdade, porque é aquela questão: como é que nós podemos ter liberdade se não temos o pão, a habitação, a saúde, por aí fora, não é? Ou seja, não é possível ter essa liberdade, e a melhor maneira de respeitar o seu sacrifício e a sua luta é encontrar a forma de termos esses direitos plenos na nossa sociedade. Onde é que estará Ricardo Teixeira nas próximas autárquicas? A figurar nas listas da CDU, como figurou agora recentemente também pelas listas da coligação pelo Círculo de Setúbal nas legislativas? Aquilo que eu posso dar garantias é que estarei disponível para aquilo que o meu partido precisar de mim, que é aquilo que tem sido sempre a minha postura, que é o PCP, tem daquilo que precisar de mim em termos seja em termos de autárquicos, em termos legislativos. Como todos sabem, as listas feitas pela CDU são discutidas amplamente e são discutidas por todos aqueles que fazem parte deste grande coletivo. Estou sempre disponível para qualquer tarefa que o partido me coloque. Não consigo dar garantias onde é que vou estar. Isto seria impossível. Para terminar, se estivesse deste lado, qual seria a questão que colocaria a Ricardo Teixeira que não foi colocada hoje? Se calhar questionava como tem sido lidar com um projeto político neste ambiente, ou seja, num ambiente em que nós estamos em minoria, num ambiente em que estamos a tentar voltar a falar, estamos a tentar falar com as pessoas, estamos a tentar chegar com o nosso programa, construir o nosso programa de raiz. Como tem estado a correr isso? E neste tem estado a correr bem ou mal, para terminarmos, que estamos mesmo no está a correr bem, felizmente. Nós estamos a conseguir falar com muita gente, ver os problemas que tem, aquilo que tem sentido para a cidade, e tudo aquilo que nós podemos ajudar nisso vamos incluir no nosso programa, claro. Muito obrigado, Ricardo Teixeira, vereador de CDU na Câmara Municipal do Barreiro. Foi mais uma entrevista à sexta. Estaremos de regresso na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana de trabalho.
Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia.